Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E você sabe, nós estamos continuando aqui no sítio arqueológico de Laquis, ou Tel Lachish, como diz em hebraico, uma cidade muito mencionada no texto bíblico e que faz parte do estudo de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então eu tenho muita coisa para falar para você, então não sai daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências aqui em Laquis, Israel, do outro lado do mundo, para mostrar para você como a arqueologia ajuda a estudar e compreender a Bíblia Sagrada. Mas eu não posso começar o programa de hoje sem antes oferecer para você inteiramente grátis o nosso guia de estudos Evidências, que chegará em sua casa gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. E para ganhar um guia de estudos desse é fácil, basta ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode colocar o QR Code que está aí na tela e no seu celular você vai ter os detalhes ou também acessar o nosso WhatsApp que aparece aí para você, tá bom? Nós aguardamos o seu contato e queremos enviar o guia de estudos para você. Aliás, eu não sei se você sabia, mas a Escola Bíblica da Novo Tempo é a maior escola de estudo bíblico do mundo. Então faça parte dela, você também. Muito bem, pessoal, não sei se eu consigo passar para vocês a emoção que eu tenho de ter esse privilégio de ensinar a Bíblia onde tudo aconteceu. E pela graça de Deus poder levar isso para você aí através do vídeo, para que você possa ter uma noção de como seria o cenário dos episódios narrados na Palavra de Deus. Mas apenas uma curiosidade arqueológica. Você está vendo aquela linha preta que está ali? Isso aqui é uma técnica muito usada aqui em Israel para mostrar o que os arqueólogos encontraram quando começaram a escavar aqui e o que foi refeito posteriormente. Nós temos algumas regras aqui em Israel, que inclusive são consubstanciadas pela Unesco. Você não pode, por exemplo, usar na reconstrução da cidade material diferente do que aquele original. Eu não posso pegar agora aqui e colocar uma pedra de basalto de outro lugar, não posso fazer isso. Eu não posso colocar um reboco artificial. Eu não posso construir mais do que 10 ou 20% do assentamento original. Então, apenas para dar uma noção das paredes como elas eram, então você vê o que está em cima foi recolocado pelos arqueólogos e o que está abaixo da linha preta está exatamente como eles encontraram. E você pode pensar, tem aquela parede ali. Exatamente assim foi encontrado aquele reboco. Ele estava apenas colapsado, caído, e eles o reergueram, colocando alguns buracos ali, evidentemente, para escoamento de água, porque chove que a água vai descendo toda para o vale. São elementos da arqueologia. Agora, o chão que eu estou aqui, ele é original. Ele foi encontrado da maneira como foi deixado desde os tempos antigos. Aliás, este lugar onde eu estou aqui agora data do 8º século a.C., da época do rei Ezequias, mencionado na Bíblia, ou seja, eu estou falando de uma antiguidade de 2.800 anos. Agora, quando a gente sobe aqui esse degrau, você já tem um outro período de tempo mais recente. Aqui eu já estou falando do 6º século antes de Cristo. Então, entre o topo aqui e o que está aqui embaixo, eu tenho aproximadamente 120, 130 anos de hiato. Ou seja, através da arqueologia você pode entrar na máquina do tempo. Porque você quer ver o andar no tempo? Muito bem. Aqui eu estou no 8º século a.C., como eu falei. Quando eu subo aqui, eu já passo para o 6º século. Em outras palavras, estou mais recente. Você percebeu? Mais de 100 anos se passaram desde o chão até aqui. Quando os arqueólogos, portanto, estavam escavando aqui a região,
O piso original do sexto século é onde está o meu pé aqui para diante. Agora você percebe uma coisa, eu espero ser bem didático para você. Se aqui era o piso original, esse piso que está embaixo, como eu falei, é 150 anos mais antigo do que aquele que estava aqui. E eu não sei se você já conseguiu captar a ideia de onde eu quero chegar. É um dilema, um paradoxo da arqueologia. Para descobrir o passado, às vezes eu tenho que destruir o passado. Porque para descobrir esse piso mais antigo da época de Ezequias, que estava aqui embaixo, houve a necessidade de destruir o piso do sexto século que estava aqui em cima. É por isso que a arqueologia não significa você fazer um buraco de maneira desordenada. Você escolhe o que vai preservar e o que vai tirar. É claro, é óbvio que se fôssemos tirar esse piso que está aqui embaixo, mais abaixo dele ainda haveria um piso mais antigo, de um outro período. Por isso que eles datam muito o sítio arqueológico em Laquis 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 períodos diferentes. O nível 1 é aquele que está mais na superfície, portanto o mais recente. O nível 5 está mais embaixo, portanto o mais antigo. Percebeu? Fácil de entender, não é? Então aqui nós estamos numa situação mais recente, aqui mais antiga. Abaixo desse piso haveria então um outro contexto mais antigo ainda. Mas eu tenho coisas interessantes para mostrar para você dentro da cidade. Então vem comigo que você ainda tem muita informação importante e você vai ver como a Bíblia pode ser lida de maneira tridimensional. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Aqui eu estou na parte interna da cidade, então eu já atravessei o portão. Se você se lembra, no programa anterior, eu expliquei que a cidade tinha uma única entrada com 2 portões ou 2 portas, não é isso? Formando um L, evidentemente por questões de segurança da cidade, que se um exército invadisse, ele ficaria encurralado lá atrás. Então as pessoas passavam aqui, você vê que era um lugar bem concorrido para a época. Aqui também você tem essas pedras que estão de um lado e de outro, são justamente o esgoto da cidade, o escoamento da água. Ou quando havia uma chuva também, a água passava por aqui. Eles guardavam também muitas vezes a água em cisternas, porque a água era naquele tempo e continua sendo um objeto ainda de preciosidade aqui no Oriente Médio. E nessa parte inicial da cidade, o que nos chama a atenção é que você tem esses lóculos que estão aqui atrás. Você está vendo aqui, na verdade, são cômodos. Eu tenho 3 cômodos de um lado e 3 cômodos do outro. Esse formato arquitetônico, ele é curioso que é o mesmo exato formato que nós encontramos em outras cidades israelitas ou judaicas, como por exemplo a cidade de Tel Gezer, tem o mesmo formato de portas, com 3 cômodos de um lado e 3 cômodos do outro. Em Tel Gezer, Tel Megido também é da mesma forma, e aqui em Laquis também é do mesmo jeito. Hirbert Keiafa também, que seria a cidade de Searim ou Sharaim, também tem o mesmo formato. Isso é importante porque mostra uma arquitetura única e é uma evidência de um reino unificado de Israel exatamente no período em que a Bíblia apresenta. O que eram esses cômodos que ficavam aqui à entrada da cidade? Bem, aqui você tinha a Receita Federal, a aduana. As pessoas que entravam na cidade tinham que pagar os seus impostos aqui. E as que saíam também tinham as suas mercadorias fiscalizadas aqui nesse lugar. Mas além desta questão fiscal, era também na entrada da cidade, um pouquinho mais abaixo ali, que havia os julgamentos. Eu também expliquei no programa anterior que os julgamentos eram feitos à porta, à entrada da cidade, para dar publicidade ao fato. E nós temos vários exemplos da Bíblia de julgamentos ou questões legais que aconteciam à porta, à entrada da cidade. Só que durante o período de apostasia do povo, de quebra da aliança, em muitas dessas cidades começou a haver a presença de santuários pagãos e altares pagãos. Nós temos, por exemplo, indício disso na cidade de Tel Dan, lá no norte de Israel. Você tem a entrada da cidade e do lado você tem um santuário pagão. Aliás, a Bíblia menciona essa presença de santuários pagãos à porta das cidades judaicas. Quer ver? Vou ler uma passagem para você. Preste atenção. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Áshera
e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Segundo Reis, capítulo 23, versículos 4, 5 e 8. Aqui está falando da reforma do rei Josias, que ele fez em Jerusalém. E você viu a menção? Ele mandou destruir os altares, as colunas que ficavam para Baal e para Áxera. Justamente onde? À porta da cidade. Aqui, no caso, a referência é aquele que entrava à esquerda dela. E o que nós temos ali atrás é um desses altares de Baal que foi encontrado aqui em Laquis, mostrando que não apenas em Jerusalém, mas em várias cidades da Judéia havia esse trágico costume, terrível costume, de quebrar a aliança com Deus, colocando à porta das cidades altares ao deus Baal. E esse altar foi encontrado justamente aqui atrás, nesse cômodo. Você nota algumas coisas que nos chamam a atenção, que esse aqui não era um cômodo qualquer. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele tem um reboco todo especial. Você nota que esse reboco cobre uma parede toda feita de tijolos de barro, ou tijolos de adobe. Então você tem a base de pedra aqui e em cima uma parede toda de barro. E toda muito bem rebocada, detalhadamente rebocada. E o que nós temos aqui? Uma divisória. Você tem uma parede lá dentro. Essa parede divide esse lugar em 2 cômodos. O que isso significa? Bom, a maior parte dos santuários que nós vemos aqui tinham 2 partes ou 2 cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Deus mandou que os hebreus construíssem um santuário desta forma, desde o tabernáculo no deserto até ao templo de Salomão. Ele também tinha 2 repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Em Tel Arad, que é uma outra cidade da região, havia um altar parecido com este, ou melhor, um santuário também dividido em 2 partes, ou seja, lugar santo e lugar santíssimo. Então você tem o lugar santíssimo lá no fundo. No caso do tabernáculo ou do santuário que Deus mandou construir, o que ficava no lugar santíssimo era a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos de Deus. Você conhece isso pela Bíblia. E o que ficava no lugar santíssimo desses santuários pagãos que havia na entrada das cidades de Judá? Vem comigo e eu vou mostrar para você. Pois bem, então é aqui. Vamos conhecer esse segundo compartimento. Você vê que ele é pequeno e não precisava ser grande mesmo. Sabe por quê? Esse segundo compartimento, que eles chamam de Santíssimo, era um lugar apenas para o sumo sacerdote atuar. No caso do paganismo, você tinha aqui uma parede, não inteira, ela cobre aqui, você vê que tem algumas pedras aqui, mas ela tem o reboco. E aqui os arqueólogos colocaram um reboco novo, como eu falei, uma parte eles reconstroem com o mesmo material do sítio arqueológico, então reconstruíram até ali, mas a parte original está aqui, olha, o reboco original está aqui. Você tem o reboco, você tem a parede feita de tijolos, e você nota que aqui parece que tem um vão. O que seria esse vão? Bom, há várias hipóteses, várias teorias. Alguns pensam que aqui poderia ter um relevo do próprio Baal e de Áxera, poderia ter, quem sabe, uma imagem pagã, ou quem sabe algum livro sagrado que hoje se perdeu. Sabe, como se fosse um lugar interno dentro do santuário. Agora, o mais curioso vem aqui. Esse altar que você está vendo aqui é original, isso aqui não é uma réplica. O altar onde eles ofereciam sacrifício, essa pedra que está aqui comigo, olha, bem aqui, tá certo? Esse altar é original, não se trata de uma réplica. Ele estava aqui quando esse santuário era usado. Em outras palavras, aqui em cima desse altar, sangue de animais sacrificados foi apresentado, incenso foi queimado a Baal, cuja estátua provavelmente ficava aqui atrás, ou relevo. Quem sabe também a Áxera, que era mãe e ao mesmo tempo esposa de Baal, de acordo com a mitologia pagã, a mitologia, por exemplo, dos filisteus. Agora, esse altar, ele foi depredado no passado.
você consegue, pela arqueologia, fazer uma distinção de algo que foi quebrado pela ação do tempo ou acidentalmente e algo que foi quebrado de propósito. Por exemplo, quando nós escavamos aqui em Israel e encontramos um resto arqueológico antigo, pelo extrato onde aquilo está, dá para perceber se ele foi depredado no passado. Um exemplo, o túmulo de Herodes. Quando o Ehud Netzer, que foi o arqueólogo que escavou o Herodium, descobriu o túmulo de Herodes, do rei Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas em Belém, ele percebeu que o túmulo de Herodes estava completamente quebrado. Não por vândalos da modernidade, não por ação do tempo ou por questão acidental, mas pelos judeus do passado que odiavam o rei de Jerusalém, o rei Herodes. Mas, deixando Herodes de lado e voltando a falar aqui, esse altar também foi quebrado. Ele tinha originalmente 4 pontas aqui, que foram quebradas por alguém. Aliás, a rigor, eu posso dizer que havia 2 altares aqui, porque você tem a continuação de um segundo altar, tá certo? Um primeiro aqui, com 4 pontas, e um segundo, e ambos foram quebrados. Talvez um altar seria para Ashera, o outro altar para Baal. Esse detalhe das pontas do altar é muito importante de dizer porque era o lugar onde, por exemplo, se alguém cometia um crime, ele poderia segurar nas pontas do altar para não ser morto pela família da vítima. Agora, por que ele foi quebrado no passado? Para completar esse quebra-cabeça, eu tenho que falar de um outro achado arqueológico que ocorreu aqui. Quando esse altar foi encontrado originalmente, aqui nesse mesmo lugar onde eu estou, encontraram também uma latrina. Nesse exato lugar aqui, onde está esse pano aqui, eles encontraram uma latrina. Agora começa a ficar meio estranho. O que faria uma latrina aqui na porta da cidade, à entrada da cidade, num lugar que não é um banheiro? Vou mais além. Você viu que o esgoto está lá fora, não há nenhuma canalização aqui. Era uma latrina que nunca foi usada. Qual seria a explicação disso? Vamos deixar agora a Bíblia falar? Houve 3 reformas religiosas muito importantes na história do povo hebreu. A reforma de Jeú, ocorrida mais no Reino do Norte, em Israel, a reforma de Josias e a reforma de Ezequias, aqui na parte sul, no Reino de Judá. Falando da reforma de Jeú, o texto de 2 Reis, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte, preste atenção, vou ler aqui na Bíblia, no próprio altar aqui de Baal. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Isto é, até o dia em que esse texto foi anotado. Você percebeu? A Bíblia de um lado, o artefato do outro, um lançando luz no conteúdo do seguinte. Ou seja, através da arqueologia, fica mais fácil entender a palavra de Deus. Quer saber mais coisas sobre Laquis? Então, vamos sair que eu tenho muito ainda para mostrar para você. Vamos comigo? Agora, a arqueologia também encerra alguns mistérios que ficam insolúveis por muito e muito tempo. E um deles está aqui. Você tem essa pedra redonda, a princípio parece uma coluna, mas não há nenhuma coluna aqui, pelo menos não uma coluna redonda como esta, não era o estilo arquitetônico da época. E uma pedra com vários buracos, como você pode ver aqui, muito bem feitos por ação humana. O que seria isso aqui? Não sabemos. Uma hipótese que a gente pode trabalhar, eu até conversei sobre isso com o professor Garfinkel, que poderia ser, quem sabe, um tabuleiro, um jogo de mesa. E as pessoas com pedrinhas na mão poderiam jogar aqui, umas com as outras, em algum tipo de jogo cujas regras sumiram na poeira do tempo. São curiosidades. Quem sabe um dia vamos encontrar mais detalhes e mais informações que nos expliquem o mistério dessa pedra cheia de buracos. Agora, só uma curiosidade para você, este paredão de pedras todo que você está vendo aqui, olha como ele é enorme, ele é muito grande, é uma plataforma de pedras. Aqui era justamente o local onde ficava o palácio do rei. E você pode perguntar, mas espera um pouco, Jerusalém era a capital, por que o rei teria um palácio aqui? Bom,
Laquis era uma das cidades, economicamente falando, mais importantes do território de Judá. Então o rei até fazia parte da sua ostentação, um palácio de despachos, um palácio de verão, um palácio de inverno, um palácio de moradia, e por isso eles tinham um palácio em Jerusalém e outro aqui, em cima dessa plataforma. Aqui também eles encontraram restos de figuras pagãs como Baal e até um santuário ao deus Baal que era adorado aqui em cima. Muito triste isso. Ou seja, aquela cultura do período de Laquis, da época dos cananitas, ainda persistia na época da história dos reis de Judá. Falando em reis de Judá, aqui tem uma curiosidade para você. Todas essas cadeiras que estão aqui mostram todos os reis de Judá, desde o primeiro até o último, tá bom? Desde Roboão, filho de Salomão, até Zedequias, o último rei de Judá. Todos eles, sem exceção, passaram por aqui, todos esses personagens da Bíblia. E as cadeiras estão com um encosto de tamanhos diferentes para demarcar o tempo de realeza ou o tempo de governo, quantos anos governou aquele rei. Por exemplo, nós temos aqui Jeorão, que governou muito menos tempo do que Josafá. Josafá governou menos tempo do que Asa. E assim por diante, você tem Atalia, Joás, Amazias, vários reis. Aliás, falando em Amazias, a cadeira dele está aqui, Amazias foi morto exatamente aqui na cidade de Laquis. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler com você essa passagem, está em 2 Reis, capítulo 14, versículos 19 e 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Conspiraram contra ele em Jerusalém, contra Amazias, e ele fugiu para Laquis, para a cidade onde estamos. Porém, enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Se você morasse aqui em Laquis, nos tempos da Bíblia, qual você acha que seria o local mais bem preservado, mais vigiado de toda a cidade? O Palácio do Rei? A Câmara da Rainha? O local das águas? Provavelmente. Este era o lugar mais bem preservado, porque a água é vida. E aqui não há água com abundância como nós temos no Brasil. Encontrar um veio d'água é encontrar uma mina do tesouro. E aqui nós temos exatamente nesse ponto onde eu estou, um poço da cidade. Você nota que ele está num lugar mais baixo, mas certamente aqui havia no passado uma muralha protegendo esse lugar, além de um esquema de soldados fortemente armados. Metros e metros estão lá para baixo, num antigo poço que hoje se tornou uma moradia, um condomínio de pombos. Esse poço aqui foi escavado provavelmente ou no período cananita ou no início do período dos hebreus na terra de Canaã. Se estamos falando dessa cronologia bíblica, eu estou dizendo que esse poço aqui tem nada mais, nada menos que 3.200 anos no mínimo, talvez até mais do que isso. Quem sabe quando esse poço foi feito, muito antes da cidade existir, aqui era apenas uma terra de ninguém. Estou quase adentrando no período patriarcal, que em linguagem arqueológica nós chamamos de período do bronze. Na época em que Abraão andou também pela terra de Canaã, Abraão esteve em Hebrom, Abraão esteve nessas áreas, Abraão conheceu o deserto do Néguev. Naquele tempo, encontrar um veio d'água e abrir um poço era tornar você um homem muito poderoso, um proprietário de uma grande riqueza. E a Bíblia fala que em vários lugares Abraão mandou cavar a terra que ele havia comprado, abrir a terra e Deus o abençoou porque ele encontrava a água ali. Um exemplo desses lugares é Beersheba, ou Berseba, como aparece nas Bíblias em português. Aliás, tornar-se dono de um poço era algo tão sério que pouco tempo depois, uma cidade era construída em torno desse poço, como aliás aconteceu com Beersheba. Aliás, o próprio nome Beersheba significa em hebraico o poço do juramento, ou o poço do sete, ou sete, juramento, porque ali tinha um poço que depois virou uma cidade. Você vê que Moisés também, quando encontrou a sua esposa, ele também a encontrou à beira de um poço,
onde ele ajudou ali a tirar água. Nós temos também o caso do servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac e encontrou a bela futura esposa de Isaac justamente ali perto de um poço. Estou falando de Rebeca. Também Jacó, quando vai se encontrar com Raquel, ela também estava no poço. Então era muito importante no período patriarcal você ter um poço em sua propriedade. Então é bem provável que na época em que Abraão ainda estava peregrinando por essa terra, alguém escavou um poço aqui, tornou-se dono dele, muito rico, muito poderoso, e depois veio a existir a cidade de Laquis. Aliás, o poço era tão importante que quando uma caravana de nômades passava pelo local, eles costumavam usar a água daquele poço e, evidentemente, para isso, tinham que pagar um imposto para o proprietário, para o dono do poço. Bom, saindo das páginas do Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, nós também temos Jesus encontrando com a mulher samaritana num daqueles antigos poços que haviam sido feitos por um dos patriarcas, o poço de Jacó. Esse poço que eu estou fazendo referência ficava em Samaria. Jesus parou naquele poço, sentou e enquanto os apóstolos foram comprar comida em algum canto ali perto, Jesus esperou. Ele sabia de certa forma o que estava para acontecer porque o Senhor lhe havia revelado. Então vem a mulher samaritana, numa época do dia como esta, com o sol quente a pino, perto do meio-dia, buscar água. Num momento em que as mulheres normalmente não iam debaixo do sol para pegar água. Se ela ia naquela época ou naquele horário, é porque ela ainda era uma mulher rejeitada pela maioria. Mas num poço semelhante a esse, ela encontrou aquele que tem a água da vida. E falar de água da vida no Brasil ou no outro país do mundo que tem uma abundância de águas, que para beber um copo d'água basta abrir a geladeira e pegar uma água gelada, ou às vezes até um outro suco ou um refrigerante, talvez não faça tanto efeito. Mas um copo d'água gelada, num lugar desértico e quente como este, faz muita diferença. É à luz desta explanação contextual que eu quero levar você a refletir a promessa de Cristo. Aquele que vier a mim, eu darei para ele a água da vida. E dele mesmo fluirão rios de água viva. Uma promessa de Cristo que tem um sabor todo especial quando nós conhecemos o contexto e o calor do Oriente Médio. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.